Campo e Cidade, com a Alessandra Mello. No ar, Alessandra. Boa tarde. Boa tarde, João. Bom, então, nós estamos mostrando aí que os ânimos se acalmaram, o mercado voltou à calmaria, tudo porque ontem os políticos se abraçaram. Exatamente. Os analistas estão falando aqui, né, de alívio e reconciliação. Palavras bonitas aí, mas que se revertem, na verdade, em bolsa subindo e dólar em queda, né? Então, vamos lá, vamos explicar o que está acontecendo com o mercado. Não é só a influência daqui, não. Tem uma influência forte daqui, mas tem também o cenário otimista no mercado internacional, né? Dólar, então, operando em queda, bolsa brasileira operando em alta, certo? Nos Estados Unidos, principal notícia, a alta, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve alta do hospital e aí diminuem aquelas preocupações com as eleições norte-americanas, com possíveis atrasos, entraves no processo eleitoral lá nos Estados Unidos, está marcado para 3 de novembro. E também aumenta a expectativa de que haja um acordo para aprovar o pacote de auxílio à economia norte-americana. Por isso, as bolsas internacionais também sobem, certo? Aqui no Brasil, né, a principal influência, a gente trouxe aí nos destaques, né, esse encontro ontem à noite do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, como um sinal aí de que executivo e legislativo estariam tentando atuar realmente em conjunto, né, para aprovar medidas que são necessárias, não só para aquele programa de complementação de renda, o Renda Cidadã, mas principalmente para que haja um compromisso também com o teto de gastos públicos, né, que é previsto em lei. E é esse comprometimento que o mercado financeiro quer. Só para se ter uma ideia, João, sempre, olha, acho que 99% das vezes que a gente fala aqui, o real tinha um desempenho pior do que outras moedas. Hoje, o real pela manhã, ele apresentava o melhor desempenho se comparado a uma cesta aí de 30 moedas, né, de países que têm a economia semelhante ao Brasil. Quer dizer, olha a diferença que faz, né, um entendimento político, uma sinalização de que o Brasil vai cumprir aí os seus gastos, vai aprovar as suas reformas necessárias, até descola o Brasil numa direção mais positiva. A gente vinha dizendo que ao longo do ano o real estava com um dos piores desempenhos aí entre as outras moedas. Hoje, pela manhã, ele teve o melhor desempenho em relação ao dólar se comparado às outras moedas. O Sidney Neme, da NGO Corretora, ele tem dito aí nos seus artigos que o câmbio ele não estava refletindo o que realmente ocorria no fluxo cambial, né? Afinal, não havia o excesso de dólares aqui no Brasil, pelo contrário, na Bolsa a gente sabe que estava diminuindo a presença de estrangeiros e aquela alta expressiva do dólar não era natural e acabava que a influência principal vinha da incerteza no ambiente político. Aí o dólar acabava sendo uma espécie de proteção aí contra esta insegurança no mercado, por isso subiu tanto aí o dólar em relação ao real ao longo deste ano. Agora, previsão daqui para frente, a gente tem falado, ontem mostramos o foco, 5,25, né? O top 5, que são as consultorias que mais acertam, chegam lá a 5,30, 5,40. Agora, então, como a gente está aí no patamar ainda de 5,50, um pouco mais, a tendência realmente é acomodar mais um pouco até o final do ano, e são boas aí, então, as notícias de hoje. Esperamos que se mantenham as notícias boas nos próximos dias. Ok, João? Então, a sua fala, né, Alessandra, tem palavras-chave na sua abordagem, principalmente, né, esse respeito à lei da responsabilidade fiscal, ou seja, não furar o teto, não é? E aí com isso você vê a tranquilidade na economia, porque na verdade é isso, você não pode gastar mais do que você arrecada. Agora, de outro lado, né, Alessandra, como é que fica a tal da renda cidadã? Claro que o Renato Dias daqui a pouco vai abordar as consequências disso política, mas me parece que eles estão arrumando um jeito de também atender a esses 20 milhões de desassistidos que nós temos no país. Exato, a gente vai ter notícias provavelmente nos próximos dias aí sobre os mecanismos de financiamento desse projeto. Agora, o que os políticos já sinalizaram também é que dentro dessas negociações, dentro dessa harmonia que está havendo aí entre executivo e legislativo, existe uma espécie de acordo
para que seja derrubado aquele veto à desoneração de 17 setores da economia. Então, estaria mantido aí, não seria reonerado aqueles 17 setores da economia. É uma boa notícia para o setor produtivo, mas é uma má notícia do ponto de vista de gastos públicos. É o que a gente vai ter que entender ao longo da semana com as explicações aí que o governo deve apresentar. Só para acentuar e encerrar essa parte, é que isso tudo, essa harmonia, essa união, como você bem destacou, sinaliza que nós vamos prosseguir com as reformas. É por isso que o mercado fez ufa. Então acho que é isso que a gente estava precisando, né, Alessandra? Exatamente, dia de alívio, como a gente falou aqui no começo. Muito bem, daqui a pouco você volta também para outra boa notícia, que é a recuperação da indústria. É isso? Exato, dados que saíram aí da Confederação Nacional da Indústria sobre o faturamento, mostrando aí dados melhores do que o período pré-pandemia. Uma surpresa.